A paz do Senhor, queridos e queridas do meu canal. Hoje eu estava aqui meditando no livro de Juízes, capítulo 11, a respeito de um jovem chamado Jefté. A palavra de Deus vem falando que Jefté era filho de Gileade, com uma prostituta. E no decorrer da vida dele, depois que seu pai, também com uma outra mulher, teve filhos, e esses filhos vieram a se tornar adultos, eles, depois que o pai morre, eles se levantam contra Jefté e falam para ele que ele não ia herdar, junto com eles, aquela herança. Não iria ter parte daquela herança, porque ele era filho de uma outra mulher, e de uma mulher prostituta. Nós sabemos que é muito comum a gente ver nos noticiários de televisões, ou até mesmo fatos, né, que nós presenciamos, de pessoas que, quando o pai morre, ter briga, ter guerra por conta de herança. É comum a gente ver esses fatos acontecerem. E isso já vem de muito tempo, porque a palavra de Deus fala no livro de Juízes, capítulo 11, que esses irmãos, mesmo sendo criados com Jefté, embora ele fosse filho de uma prostituta, eram irmãos dele, filhos do mesmo pai. Mas mesmo assim eles se levantaram contra ele, falando para ele que ele não ia herdar, não iria ter parte daquela herança, porque era filho de uma prostituta. Nós sabemos que um filho, ele não escolhe o ventre a qual ele vai ser gerado. Então, que culpa teria Jefté se seu pai, no tempo outrora, tinha se envolvido com uma mulher prostituta e essa prostituta tinha gerado a Jefté? Mas os irmãos de Jefté, eles procuraram apenas uma ocasião, esperaram apenas o pai fechar os olhos, partir, morrer, para poder, através disso, fazer aquilo que eles queriam fazer com o seu irmão, que era jogar o seu irmão para fora de sua casa. Aqui a gente vê em Juízes capítulo 11, versículo 2, que fala assim: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e quando os filhos desta mulher ficaram adultos, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Aqui a gente vê uma injustiça. A gente vê que aqueles irmãos estavam sendo injusto com Jefté, porque ele também tinha parte daquela herança, porque ele também era filho de seu pai. Mas Jefté, ele sai ali da casa de seu pai e vai para Tobi. E diz a palavra do Senhor que se passaram algum tempo, e como tudo que vai e volta, houve guerra naquela cidade ali, onde seus irmãos estavam. E ali eles se lembraram de Jefté, porque diz a palavra que Jefté era um jovem valoroso, um jovem que tinha valor, um jovem que era valente. E por conta disso, seus irmãos também o invejavam e tinham ódio dele. Procuravam apenas uma oportunidade para lançar ele para fora de casa e para dizer para ele que ele não tinha paz com aquela herança. Mas o tempo passou, e quando Deus permite que aqueles homens maus se levantam contra aqueles irmãos, eles se lembram de Jefté e vão até Jefté, para que Jefté retornasse para aquela cidade, para aquela casa, para ajudar eles a combater os seus inimigos. Eu quero dizer para você neste dia que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Se Deus tem um plano na tua vida, ninguém pode frustrar esses planos, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Eles tentaram impedir Jefté de herdar aquilo que ele tinha de direito. Aqueles irmãos, eles tentaram impedir a vitória de Jefté, se levantaram contra ele. Mas ninguém pode impedir o agir de Deus. Agindo o Senhor, quem pode impedir? Eles tentaram por algum tempo, mas Deus se levantou em favor de Jefté, porque Deus, ele se levanta do seu trono em favor dos desmerecidos, dos desprezados, dos rejeitados. Quantos muitas das vezes já não passaram uma situação difícil por conta de pessoas que se levantaram em um determinado tempo para poder fazer uma injustiça para com eles? Quantos que tiveram uma vida estável, mas no momento que veio uma situação
como veio também na vida de Jefté, a perda do seu pai, foi uma ocasião para que pessoas se levantassem contra eles e lançassem eles fora das suas vidas. Mas eu quero dizer para você, para que você nunca perca em Deus a tua esperança. Nunca deixe ninguém apagar a luz de Deus que é em ti. Porque a palavra de Deus, ela fala que a luz do justo é como a luz do sol ao meio-dia, que vai brilhando, brilhando até chegar o dia perfeito. Ninguém pode apagar a luz de Deus que há em ti. Então apenas brilhe, porque esta luz que há em ti foi dada pelo próprio Deus. E será que porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? São muitos que se levantam para fazer da nossa vida injustiça, para serem justos para conosco. Mas será que Deus não nos fará justiça? A balança de Deus, ela não é enganosa. Ela tem a justa medida. E foi assim na vida de Jefté. E é assim na vida de todo aquele que crê. E na vida de todo aquele que Deus tem um plano na vida dele. Os planos de Deus na tua vida serão estabelecidos. E Deus tem planos de paz para a tua vida. Deus quer o melhor para a tua vida. E ninguém vai poder frustrar os planos de Deus na tua vida. E eu quero dizer para você nessa noite que você continue me seguindo aqui neste canal. Fique comigo, deixe o seu like, compartilhe meus vídeos e que Deus vos abençoe e vos guarde.